Olá, eu quero compartilhar com você o texto bíblico de Atos 2:42, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quero chamar a sua atenção para o primeiro verbo que aparece neste versículo: perseverar. E isso aponta para uma atitude da igreja. Olha, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, é a igreja que foi impactada e recebeu o Espírito Santo no Pentecostes. Esta igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que persevera. E persevera em quê? A primeira expressão do versículo é que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Sim, perseverar na doutrina significa que a igreja estava empenhada, concentrada e não abria mão da verdadeira e sã verdade do evangelho, do ensinamento apostólico na qual a igreja está fundamentada. Alguns hoje dizem que o conhecimento doutrinário e teológico é dispensável. Um teólogo contemporâneo, R.C. Sproul, ele afirma a seguinte questão sobre este texto. Ele diz assim, sobre perseverar na doutrina: não existe a figura de um cristão cheio do Espírito que negligencie o estudo da palavra de Deus. Não existe algo como uma igreja cheia do Espírito que não se aplique contínua e firmemente ao estudo da Sagrada Escritura. O primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito é aquele em que as pessoas cheias do Espírito não fogem das Escrituras, tentando substituí-la por qualquer outra coisa, mas que são impulsionadas em sua direção para terem suas vidas espirituais enraizadas e fundamentadas na palavra de Deus. A igreja persevera na doutrina. Uma outra característica é que a igreja persevera na comunhão. A igreja tem prazer e segurança em persistir na comunhão dos santos, no relacionamento do corpo de Cristo. E o versículo, quando fala e perseveravam na comunhão e no partir do pão, está se referindo na vida congregacional da igreja. A igreja vivia junto, servia junto e contribuía para o crescimento espiritual do outro. Isso fica evidente no verso de número 43, quando diz que em cada alma havia temor. A igreja tinha comunhão. E comunhão é algo no qual nós precisamos perseverar. Por isso, persevere no cuidado mútuo, no relacionamento da igreja. Outra característica da perseverança é que o texto diz que a igreja perseverava na oração. Ora, a oração é a respiração do crente. E é interessante esta palavra, e o verbo perseverar estar ligado à oração, porque é uma tarefa da igreja. Na oração, a igreja se envolve com Deus e se envolve com a causa do povo de Deus. Quando oramos, nós nos envolvemos com o que o Senhor está fazendo com a pessoa dele. O Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, quando alerta a igreja sobre a sua volta, ele diz que nós devemos vigiar e orar, porque a oração ajuda a igreja a perseverar, estando vigilante. Por isso, meu irmão, que essa doutrina da perseverança da igreja, da perseverança dos santos, oriente a sua vida, para que você seja um crente perseverante, perseverante na doutrina das Escrituras, conhecendo-a, seguindo-a e obedecendo-a, perseverante na comunhão, se relacionando, servindo, edificando uns aos outros, perseverante na oração, porque a oração nos faz nos envolver com Deus e com a obra dele. Sejamos perseverantes. Que Deus te abençoe.